Olá, pessoal! Esse vídeo é para explicar como que funciona o método com o qual eu trabalho no ensino do inglês. O meu método é baseado num estudo feito por um pesquisador linguista americano chamado Stephen Krashen, no qual eles descobriram que a forma mais eficaz de aprender uma língua estrangeira é através, ou melhor, da forma como uma criança aprende a própria língua. E faz muito sentido. A criança, ela só fica escutando, ela tá naquele processo de desenvolvimento neurológico dela e ela não tem condições de falar ainda. Então ela só ouve. Ela está adquirindo conhecimento, ela está aprendendo pronúncia, ela está aprendendo vocabulário. Faz todo sentido, né, gente? Eu preciso ter conhecimento sobre um assunto para falar sobre ele. Qualquer que seja, não? Então, primeiro eu adquiro conhecimento, acostumando com a pronúncia, para depois começar a falar. Quando a criança começa a falar, ela fala pouquinho, ela fala uma palavra, ela fala meio erradinho, ela ainda está aprendendo a usar, né, a boca para produzir som. Então, ela está nesse processo, ela fala só uma palavra, ela vai começando a construir frases de acordo com toda aquela bagagem que ela já adquiriu. E ela fala um bocado de coisa errada, e qual o problema? A gente acha até bonitinho, né? Pois é. Então, e aí depois disso, que ela já está falando, ela vai para a escola, falando praticamente de tudo, com um vocabulário ainda pequeno, mas ela já fala de tudo. E na escola ela vai aprender mais vocabulário e é aí que ela vai começar a aprender a alfabetização e depois a gramática. Então, tem que ser dessa forma. A forma correta de aprender uma língua estrangeira é dessa forma. Porque se você começa pela gramática, como acontece nos métodos tradicionais, você acaba criando bloqueios na sua cabeça na hora da fala, que é das 4 habilidades da língua a mais difícil. Por que ela é a mais difícil? Porque é aquela que você vai produzir, né? Tem que sair de você. E aí, e não só por ter que sair de você, né? Porque a escrita também é você que produz, só que a escrita você tem tempo para pensar, né? E na hora de falar, não, é muito rápido, a resposta tem que ser rápida. E aí, se você aprender um monte de regrinhas e tá cheio de regrinhas na cabeça, na hora de falar, o teu cérebro vai ficar rastreando, fazendo um rastreamento do HD, né? Para tentar encontrar informação, como é que faz, como é que monta a frase, e não tem esse tempo, não tem esse tempo. Então a gente tem que trabalhar conteúdo contextualizado, muito vocabulário. Você acaba aprendendo um monte de gramática sem nem saber, porque está sendo apresentado frases afirmativas, negativas, presente, passado, futuro, estruturas de frase, de pergunta, de resposta, sem eu ficar explicando para você como é que tem que acontecer, como é que monta a frase e tal. Isso não tem necessidade de acontecer dessa forma. Depois que você já tiver começado a falar, que você tivesse soltado para falar, aí a gente começa a corrigir, a gente começa a trabalhar um pouquinho de gramática e depois vai acrescentando. A gramática, ela é um lapidar do diamante, mas você tem que ter o diamante para lapidar, né? Então, começar de trás para frente é contraproducente, porque você acaba dificultando o processo. Então, é dessa forma, a gente trabalha conteúdos com bastante vocabulário e depois, durante a semana, a pessoa, principalmente no começo, tem muito áudio para você ficar ouvindo, ou videozinhos, né? Para você ficar ouvindo várias e várias vezes para se acostumar com a pronúncia, para internalizar o vocabulário e, ao mesmo tempo, você está se acostumando com todas as estruturas de frase que estão aparecendo ali, para depois você começar a reproduzir, ok? Então, é muito importante, dentro do processo de aprendizado, o mais importante é a repetição. Tudo que a gente chega num nível de excelência, a gente repetiu muitas vezes. Então, tem que repetir, ouvir várias vezes a mesma coisa para ir internalizando, né?
Então, não é difícil trabalhar com esse método, não é um método difícil, mas demanda uma certa dedicação, né, gente? Qualquer coisa que você queira aprender a fazer bem feito, você vai ter que se dedicar. Então, mas é menos chato, é menos trabalhoso, aquele monte de exercício de gramática e ficar aprendendo a construir frase, né? Vamos trabalhar de uma forma mais natural, mais suave. Então, é isso. Se tiver interesse, entre em contato comigo pela bio do Instagram, tem um link, ou pelo direct, né? Ou pelo Messenger do Facebook. Esse vídeo aqui tá no YouTube, também podem entrar em contato comigo no YouTube, ok? Muito obrigada e até mais!